Você conseguiria dormir todas as noites escutando um apito que ninguém mais consegue ouvir? Um chiado constante, uma cigarra, um som elétrico ou uma pressão dentro do ouvido que continua presente mesmo quando tudo ao redor está em completo silêncio? Para algumas pessoas, o zumbido é apenas um incômodo passageiro. Para outras, ele interfere no sono, na concentração, no trabalho e na qualidade de vida. E é justamente por isso que hoje nós vamos falar sobre a utilização da fotobiomodulação no tratamento do zumbido. Como a luz pode ajudar? Quais comprimentos de onda estão sendo estudados? Onde o laser pode ser aplicado? Quantas sessões são realizadas? E qual é a diferença entre um zumbido relacionado à audição e um zumbido que pode estar vindo da mandíbula ou da região cervical? Gente, antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquela curtida. A sua curtida é muito importante para o canal continuar crescendo e para que esta aula chegue a outros profissionais que também estão buscando informações sérias sobre fotobiomodulação. Inscreva-se no canal e vamos direto ao assunto. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tércio Ribeiro, consultor em fototerapia laser e LED, com 17 anos atuando em diversas áreas da saúde. Nesta aula também vou mostrar algumas das referências e informações que organizei no Atlas da Fotobiomodulação. E eu tenho uma ligação muito pessoal com esse assunto. O meu pai sofreu durante muito tempo com labirintite e com um zumbido extremamente incômodo. Eu acompanhei de perto a realização de um protocolo de fotobiomodulação nele e o zumbido desapareceu. Esse foi o resultado que ele apresentou. Mas é importante deixar claro que uma experiência individual não significa que todas as pessoas terão a mesma resposta. O zumbido possui diferentes causas, diferentes mecanismos e diferentes níveis de gravidade. Por isso, o tratamento precisa começar pela avaliação. Antes de pensar no laser, precisamos descobrir qual é o tipo de zumbido que a pessoa está sentindo. Primeiro, pergunte se o som acompanha as batidas do coração. Quando o paciente percebe uma pulsação sincronizada com o coração, estamos diante de um possível zumbido pulsátil. Esse tipo de zumbido precisa ser investigado antes da fotobiomodulação, porque pode estar relacionado a alterações vasculares. Também é necessário perguntar se o zumbido começou repentinamente e se apareceu junto com perda auditiva. Um zumbido que surge de forma súbita com diminuição da audição precisa de avaliação médica rápida. O mesmo cuidado vale para o paciente que apresenta vertigem intensa, alteração neurológica, fraqueza facial, secreção no ouvido, dor intensa ou trauma recente. Nessas situações, o tratamento não deve começar pelo laser. Primeiro deve-se investigar a causa. Depois dessa triagem, precisamos identificar se o zumbido apresenta um componente somatosensorial. Peça para o paciente abrir e fechar a boca. Peça para apertar os dentes. Observe se o volume ou a frequência do zumbido muda. Em seguida, peça para ele girar o pescoço, inclinar a cabeça e movimentar a região cervical. Quando o som aumenta, diminui ou muda com os movimentos da mandíbula ou do pescoço, pode existir participação da articulação temporomandibular, dos músculos da mastigação ou da musculatura cervical. Nesses casos, o tratamento não deve ficar concentrado apenas na região do ouvido. É necessário avaliar a articulação temporomandibular, o masseter, o músculo temporal, o esternocleidomastoideo, os suboccipitais, o trapézio superior e os pontos dolorosos encontrados no exame. Também precisamos perguntar se o paciente apresenta bruxismo, apertamento dentário, estalos na mandíbula, dor facial, cefaleia ou dificuldade para abrir a boca. Essas informações ajudam a diferenciar um zumbido predominantemente auditivo de um zumbido que possui participação músculo-esquelética. Outro ponto importante é investigar se existe perda auditiva, exposição frequente a ruídos intensos, trauma acústico, uso de medicamentos potencialmente ototóxicos, tontura, desequilíbrio ou sensação de ouvido tampado.
Sempre que possível, o paciente deve realizar avaliação audiológica. A fotobiomodulação não substitui a audiometria, a avaliação do ouvido, nem a investigação da causa. Agora que entendemos essa diferenciação, vamos falar sobre a ciência. A fotobiomodulação utiliza luz vermelha ou infravermelha próxima para modular processos biológicos. Entre os mecanismos estudados estão a função mitocondrial, a produção de energia celular, o equilíbrio oxidativo, a microcirculação e a resposta inflamatória. Em relação ao zumbido, os pesquisadores investigam se essa modulação pode contribuir para melhorar o metabolismo dos tecidos, a circulação local e o funcionamento das vias relacionadas à audição. Mas é importante compreender que a cóclea está localizada profundamente no osso temporal. Por isso, não podemos afirmar que toda a energia emitida pela caneta chegará diretamente à cóclea. Parte dessa luz pode ser refletida, absorvida ou espalhada antes de alcançar estruturas profundas. A potência do equipamento, o comprimento de onda, o tempo de aplicação, o diâmetro do feixe e o posicionamento modificam a quantidade de energia transmitida. Um dos estudos mais importantes publicados nos últimos anos avaliou mais de 100 pessoas com zumbido idiopático ou refratário. Zumbido idiopático é aquele em que não foi identificada uma causa específica. Zumbido refratário é aquele que permaneceu mesmo depois de outros tratamentos. Diferentes formas de tratamento foram comparadas. O resultado mais promissor entre os protocolos de aplicação transmeatal foi observado com laser vermelho de 660 nanômetros. A potência utilizada foi de 100 miliwatts. O tempo de aplicação foi de 15 minutos. O tratamento foi realizado 2 vezes por semana. Foram 8 sessões distribuídas ao longo de 4 semanas. A aplicação foi direcionada pela entrada do conduto auditivo externo. Quando utilizamos 100 mW durante 15 minutos, o equipamento emite uma energia nominal de 90 joules. Mas isso não significa que os 90 joules foram absorvidos pela cóclea. Essa é a energia produzida na saída do aparelho durante o tempo programado. O estudo observou que 15 minutos apresentaram um resultado melhor do que uma aplicação mais curta, de 6 minutos. Porém, o número de pacientes em cada grupo era limitado e o acompanhamento após o tratamento foi curto. Portanto, esse protocolo é promissor, mas ainda não pode ser considerado uma receita universal para todos os tipos de zumbido. Outras pesquisas utilizaram laser infravermelho de 830 nanômetros. Em um estudo, foram realizadas 10 intervenções durante 2 semanas, com 20 minutos por aplicação. Os resultados não foram suficientes para confirmar uma eficácia clínica clara. Em uma pesquisa posterior, com 56 participantes, alguns questionários apresentaram melhora quando os pacientes foram comparados com eles mesmos. Entretanto, no resultado final, não houve diferença significativa entre o grupo que recebeu laser e o grupo placebo. Mais recentemente, outro estudo avaliou 38 participantes com zumbido crônico de alta frequência. Um dos grupos recebeu 8 aplicações ativas ao longo de 4 semanas. Foram observadas melhoras em alguns aspectos emocionais, na percepção e na intensidade do zumbido. Porém, os próprios pesquisadores afirmaram que ainda são necessários estudos maiores para confirmar a duração dos benefícios e a segurança em longo prazo. Ou seja, a ciência está encontrando sinais positivos, mas os resultados ainda não são iguais em todos os estudos. E como essa aplicação pode ser realizada com um equipamento de laser terapia no formato de caneta? Primeiro, o profissional precisa observar a anatomia e o formato da saída do feixe. Algumas canetas possuem uma extremidade mais fina, que permite direcionar a luz para a entrada do conduto auditivo. A extremidade deve permanecer na entrada do canal, sem inserção profunda, sem pressão e sem qualquer tentativa de alcançar a membrana timpânica.
A caneta não deve ser introduzida profundamente dentro do ouvido. Também não se deve improvisar acessórios que não foram desenvolvidos ou autorizados para o equipamento. Antes da aplicação, é necessário verificar se existe dor, secreção, inflamação, ferimento, perfuração da membrana timpânica ou cerume impactado. Quando alguma alteração é identificada, o paciente precisa ser avaliado antes do procedimento. Também existe um projeto experimental semelhante a um estetoscópio modificado para fototerapia. A proposta é conduzir a luz de maneira mais estável e simultânea até a entrada dos dois condutos auditivos. Entretanto, esse equipamento ainda está em desenvolvimento e não deve ser apresentado como um dispositivo comercial já comprovado ou disponível para uso rotineiro. Enquanto esses novos dispositivos continuam sendo estudados, os profissionais utilizam diferentes equipamentos de laser terapia, sempre respeitando o formato do aplicador e as orientações do fabricante. Agora vamos falar sobre o protocolo externo que pode ser utilizado quando existe participação somatosensorial. No Atlas, eu organizo uma proposta utilizando laser infravermelho de 808 nanômetros em emissão contínua. A aplicação externa pode ser distribuída sobre a região pré-auricular, retroauricular e ao redor da região mastoidea. Quando houver dor, tensão muscular, bruxismo ou disfunção temporomandibular, podem ser incluídos os pontos avaliados sobre a articulação temporomandibular, o masseter e o músculo temporal. Quando houver cervicalgia, ou quando o zumbido mudar com o movimento do pescoço, também podem ser tratados os pontos dolorosos da região cervical alta, dos músculos suboccipitais, do esternocleidomastoideo e do trapézio superior. Uma dose utilizada nessa abordagem externa é de 6 joules por ponto. Mas, atenção, esses 6 joules são uma dose pontual destinada às estruturas externas e músculo-esqueléticas. Ela não é equivalente ao protocolo transmeatal de 15 minutos e não deve ser apresentada como uma dose entregue diretamente à cóclea. São duas estratégias diferentes. Uma é a aplicação direcionada pela entrada do conduto auditivo, como foi investigada nos estudos. A outra é o tratamento externo das estruturas periauriculares, mandibulares e cervicais que podem estar participando do zumbido. Na fase inicial, o protocolo externo pode ser realizado a cada 24 a 48 horas. Pode-se iniciar com um bloco de 10 sessões. Nos quadros crônicos, a resposta deve ser reavaliada antes de considerar a continuidade até 20 sessões. Essa reavaliação não deve observar somente se o som desapareceu. Registre a intensidade do zumbido em uma escala de 0 a 10. Registre o incômodo, observe se ele é unilateral ou bilateral. Pergunte sobre o sono, a concentração, a hiperacusia, a tontura, a dor cervical, o bruxismo e a função da mandíbula. O profissional também pode utilizar o questionário THI para medir o impacto do zumbido antes e depois do ciclo de tratamento. Algumas pessoas podem apresentar redução na intensidade do som. Outras podem perceber melhora no sono e no incômodo, mesmo que o zumbido não desapareça completamente. Também existem pessoas que não respondem. Por isso, nunca devemos prometer que o laser eliminará o zumbido de todos os pacientes. A resposta do meu pai foi excelente e o zumbido desapareceu, mas essa é a experiência individual dele. O que nós podemos afirmar é que a fotobiomodulação apresenta potencial e que alguns estudos encontraram resultados positivos. Ao mesmo tempo, outros estudos não encontraram diferença significativa em relação ao placebo. Isso significa que ainda precisamos compreender melhor qual paciente apresenta maior possibilidade de responder, qual comprimento de onda é mais adequado e qual protocolo oferece um resultado mais duradouro. O profissional deve interromper o tratamento e reavaliar o caso se houver piora persistente do zumbido, dor, secreção, vertigem nova,
alteração auditiva ou qualquer sintoma neurológico. A fotobiomodulação também pode ser associada a outras abordagens, conforme a necessidade do paciente. Quando existe perda auditiva, pode haver indicação de aparelho auditivo. Quando existe disfunção temporomandibular, essa alteração precisa ser tratada. Quando existe comprometimento cervical, a região precisa ser avaliada e reabilitada. Quando existe alteração vestibular, podem ser necessários exercícios específicos. E quando o zumbido está provocando ansiedade, insônia ou sofrimento emocional intenso, esses aspectos também precisam ser cuidados. Portanto, o melhor resultado não depende apenas da escolha entre o laser vermelho e o infravermelho. Depende da identificação correta do tipo de zumbido. Depende da dose. Depende do posicionamento. Depende do número de sessões. E, principalmente, depende do acompanhamento da resposta de cada paciente. Não existe milagre. Existe ciência, avaliação e individualização. No Atlas da Fotobiomodulação, eu apresento essas informações de maneira prática e visual, com os parâmetros, os pontos de aplicação, os tempos e os cuidados necessários. São mais de 900 páginas com protocolos organizados para diferentes áreas da saúde e para equipamentos de diversas marcas. O objetivo é ajudar o profissional a entender não apenas qual botão apertar, mas por que aquele comprimento de onda, se ele é aquela energia e aquele local de aplicação foram escolhidos. E a principal mensagem desta aula é muito simples. O zumbido pode ter diferentes origens. Por isso, não devemos aplicar o mesmo protocolo em todas as pessoas. Antes de tratar o ouvido, avalie a audição, avalie a mandíbula, avalie o pescoço, investigue os sinais de alerta e acompanhe os resultados de maneira objetiva. Gostou desta aula? Então deixe a sua curtida porque ela é muito importante para que o YouTube entregue este conteúdo para mais pessoas. Escreva nos comentários se você já utilizou fotobiomodulação em pacientes com zumbido e qual resposta observou. Compartilhe esta aula com aquele profissional que também trabalha com laser terapia. Eu sou Tércio Ribeiro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.